Qual é o meu lugar? Não sei, à frente. É à frente. E eu não acredito mais. Zero. Sabes que nós agora temos investido bastante. Ora, muito boa tarde e muito obrigada a todas e a todos por terem aceito o convite de celebrarem o Dia Mundial da Língua Portuguesa que ocorreu no passado, dia 5 de maio, que foi domingo, de terem aceito este convite de celebrar aqui, no Centro Cultural Português, hoje, e na presença de nossa eminência, sua eminência, o Cardeal Dom Tolentino Mendonça, o Sr. Embaixador de Portugal no Luxemburgo, Pedro Sousa Abreu, o Sr. Cônsul-Geral, o Sr. Padre Sérgio, o Sr. Padre Rui Pedro. Muito obrigada a todos. E a Rádio Latina, que transmite em direto pelo YouTube e pela Facebook da Rádio Latina. Eu agradeço profundamente a sua eminência Cardeal Dom Tolentino Mendonça dar-nos a honra e o privilégio de celebrar connosco esta efeméride, referindo a palestra intitulada A Língua Portuguesa é Frátria, Mátria e Pátria. O Cardeal Dom Tolentino Mendonça dispensa apresentações. No entanto, eu não posso deixar de evocar que o escritor, poeta e cardeal é atualmente prefeito do Dicastério da Cultura e Educação na Curia Romana. O teólogo e professor universitário Dom Tolentino Mendonça é considerado uma das vozes mais originais da literatura portuguesa contemporânea e reconhecido como um eminente intelectual católico. A sua obra, com mais de 50 títulos publicados e que tem sido várias vezes premiada, inclui poesia, ensaios, textos espirituais, peças de teatro. Entre inúmeras honras oficiais, foi este ano distinguido com o Prémio Pessoa. E no mês de março foi atribuída, por unanimidade pela Câmara de Lisboa, a Medalha de Honra da cidade, que é a capital portuguesa. E cito as razões. Com uma imensa capacidade de diálogo através da cultura e das artes, agrega consensos pelas suas qualidades pessoais e humanas. É uma personalidade portuguesa de expressão universal, com reconhecidos atributos em prol da paz e do desenvolvimento. E sem me tardar mais, passo a palavra ao Sr. Embaixador Pedro Sousa Abreu. Muito obrigada. Muito obrigado a todos pela vossa presença aqui hoje. Muito obrigado à Sra. Diretora do Centro Cultural pela organização desta conferência e, sobretudo, muito obrigado ao Sr. Cardeal Dom Tolentino Mendonça
pela sua presença, pela habilidade que teve, pela disponibilidade e pelo interesse que desde o princípio demonstrou por esta iniciativa que decidimos tomar para celebrar o Dia da Língua Portuguesa no Luxemburgo. Dá-nos uma grande alegria e uma honra de o ter aqui para, como dizer, celebrar com um brilho especial este Dia da Língua Portuguesa. Nós temos procurado no passado evocar o Dia da Língua Portuguesa sempre, e sempre de forma digna e de forma variada também, muitas vezes de uma maneira um bocadinho mais lúdica, e outras de um modo mais profundo, e é precisamente o caso de hoje. É o caso de hoje com esta conferência, que tem como título inspirador e inspirar Fratria, Mátria e Pátria. Eu não quero antecipar, nem posso antecipar, porque não conheço a substância da conferência, mas calculo que provavelmente estaremos perante uma fusão entre a fé e a erudição laica, temperada ou condimentada com uma perspectiva e um olhar particular sobre o que é a civilização portuguesa e lusófona. Mas, como digo, não quero nem antecipar, nem fazer previsões que podem estar erradas, e por esse motivo, e também para não tomar mais tempo, passo a eminência a palavra e, mais uma vez, agradeço muito a sua presença aqui e o gosto de nos dar de ter aqui nós. Muito obrigado. Naturalmente podem imaginar a minha alegria em estar aqui convosco e poder saudar o Sr. Embaixador de Portugal junto do Luxemburgo, a Sra. Diretora do Centro Cultural Português, o Sr. Cônsul-Geral, os sacerdotes que trabalham com as comunidades dos nossos imigrantes, as autoridades aqui presentes, e cada um de vós que hoje será convocado de uma maneira particular, porque celebrando nós nesta efeméride a língua portuguesa, todos nós temos um estatuto de criadores, não apenas falantes, mas todos somos criadores desta obra comum, poderosamente comum e humana, que é a língua portuguesa. Todos trazemos no ouvido o passo do livro do Desassossego, onde Fernando Pessoa, por mão heterónima, escreve: minha pátria é a língua portuguesa. E sabemos que Pessoa tem razão, porque a língua ajuda a modelar não apenas a forma de expressão de uma determinada comunidade humana, mas vai além disso. A língua, de algum modo, também nos funda como comunidade. Nós somos fundados pela própria língua. A língua torna-nos herdeiros e protagonistas de uma história que nos espelha e nos abre conjuntamente em relação ao futuro. Dá-nos enraizamento, e mais tarde ainda falaremos de raízes. A língua dá-nos esse enraizamento, mas ao mesmo tempo dá-nos um lugar numa viagem coletiva. Todos nós, como falantes, estamos em viagem. Eu estou a olhar para estas obras do Pedro Proença, que me estão a surpreender muito. Conheço bem a sua obra. E ele trabalhava mais, se quisermos, o bestiário, toda a parte animal. E agora vejo que ele trabalha a parte vegetal. E a parte vegetal oferece-nos a imagem das sementes. As sementes vivem a voar. Nós pensamos que elas são imóveis, mas verdadeiramente voam, passeiam-se
viajam no pelo de um cão, na sola dos nossos sapatos, num sopro de vento, e assim acontece também com a história da língua. A língua não é apenas um instrumento de comunicação. Isso seria dizer pouco, que o português é a língua com a qual nos comunicamos. É mais do que isso. É uma argamassa de comunhão. É aquilo que celebra a comunhão entre nós. A língua torna como que audível a passagem do eu ao nós. Nós descobrimos-nos como comunidade, como um nós, a partir da língua. Porque a língua não é uma ilha, é uma constelação, é um arquipélago, é uma mediação, é uma circularidade, é uma arquitetura de encontros improváveis. E depois este aspecto, a língua não tem um criador único. A língua tem criadores. E os seus criadores são, na verdade, todos os seus falantes. Somos todos nós. Por exemplo, Fernando Pessoa chamou ao padre António Vieira imperador da língua portuguesa, destacando o extraordinário e indiscutível contributo que o padre jesuíta deu à tessitura deste património comum, que é o português. Contudo, eu acredito naquilo que os linguistas preferem quando abordam a realidade das línguas. Por exemplo, Fernand Saussure, ele fala da língua como um sistema. E a língua é, de facto, isso, um sistema, quer dizer, é uma criação coletiva em curso. As línguas requerem uma compreensão democrática, porque são todos verdadeiramente a construí-la. E pede para ser pensada como uma tarefa em aberto, como algo que está interminado, porque a língua portuguesa está a ser construída, está a nascer hoje. Nasce e renasce com todos os seus falantes. Por isso, eu creio firmemente que a língua, e nomeadamente a nossa língua portuguesa, deve muito aos escritores, aos poetas, aos seus cultores reconhecidos, mas também deve tudo à corrente sem fim dos anónimos. Deve aos estudos académicos especializados, mas também deve à conversa informal que acontece na rua. Deve às escolas, digamos, a uma razão do seu progresso, é o facto do português ser escolarizado. Mas deve também à conversa informal, à conversa de ouvido, que acontece nas praças e nos cafés. Deve aos falantes das diversas gerações. Os avós contribuem muito para a língua, muito, mas também os netos. O país, ou os que vivem no país, nas fronteiras do país, contribuem muito para a língua, mas também a imigração. O território e a diáspora são parceiros na construção da língua. Antes de chegar à afirmação de que a língua é uma pátria, penso que depois de Fernando Pessoa, e porque traduz também muito esta aliança natural de todo o espaço lusófono, essa afirmação se tornou, digamos, um lugar de encontro de todos os lusófonos. Penso que é importante de termos na consideração da língua como mátria. É uma pátria, é verdade, mas é também mátria. E, de facto, fala-se de línguas maternas, línguas mátrias, para designar a primeira língua.
aprendida por uma criança e que corresponde habitualmente àquela a que pertence pelo seu grupo étnico-linguístico. A expressão língua materna é muito curiosa, porque as mães são mediadoras primordiais do contacto dos filhos com o mundo. As mães são aquelas que primeiro têm a responsabilidade vital de dar de comer, de cuidar e depois também de acompanhar a emergência da língua, a emergência da linguagem. E eu penso que as mães não ensinam apenas a língua como conjunto de fonemas e entoações, como uma tessitura articulada de palavras, organizada por uma sintaxe ou por uma gramática. As mães ensinam-nos o que é uma língua. Porque a língua tem uma dimensão afetiva inultrapassável. Nós não falamos esta língua apenas por razões cerebrais, porque é esta língua que nos ocorre usar quando nos confrontamos com a realidade. Com a língua nós temos uma relação de amor, uma relação profundamente afetiva. E isso, que é uma realidade antropológica central, é alguma coisa que as mães nos ensinaram antes mesmo que nós soubéssemos usar a língua. Hoje, por exemplo, dão-se por adquiridas duas teorias sobre a discutida origem da linguagem. Porque é que nós somos os únicos animais que falam, que usam palavras? E há mais ou menos duas teorias. Uma que nós podemos designar como comunicativa, é aquela, no fundo, que defende que nós falamos para fazer circular pensamentos, ideias da nossa cabeça para outra cabeça. E então a língua serve para isso, para esse comunicar. E outra tese é aquela de uma teoria cognitiva, que diz não é imediatamente para comunicar que as línguas existem, porque nós falamos, antes de tudo, para articular de forma mais orgânica os nossos próprios pensamentos. É para o nosso discurso interior que, primeiramente, as línguas nasceram. Ambas as teses consideram a linguagem como realidade mental, isto é, um dado que tem mais a ver com o pensamento do que com o corpo, mais com o trânsito de raciocínios do que com a troca de emoções. Mas há um curioso e recente ensaio da antropóloga Dean Falk, que se chama Língua-Mãe, Cuidados Maternos e Origens da Linguagem, em que ela propõe uma tese, pode parecer estranha, mas é uma terceira via de saída. Ela diz: o som, a emergência das ferramentas linguísticas não surgiram em nós propriamente para comunicar ou para pensar, mas sim, vejam, para permanecer em contacto com aquelas e aqueles que tomam conta de nós. No fundo, as línguas surgem para dizer, para verbalizar o desejo, a necessidade que nós sentimos do outro. No fundo, o que quer que digamos, nós o dizemos para avizinhar ou reter ou demorar o outro perto de nós, para retardar ou desmentir a sua ausência, para dizer quanto ela é significativo para nós. A língua torna-se, por isso, uma consequência espantosa
da necessidade humana de relação. Se nós tivéssemos decidido não entraremos em relação com ninguém, não teríamos chegado à invenção deste grande recurso humano que são as línguas. É interessante que na língua nós passamos da terceira pessoa para a segunda pessoa. E a pessoa deixa de ser um ele, um esse, ou um isso, uma coisa, para apresentar-se a nós como um tu. Isto é, como um interlocutor, um mediador desta relação. Deixa de ser indefinido e adquire a possibilidade, a proximidade tátil de um rosto. Porquê que as línguas são mátrias? Porquê que o português é uma mátria? Nesse sentido, como é que nós aprendemos a língua materna? Com tantas estratégias de aprendizagem da língua. Se nós viajamos na memória até a nossa infância ou contemplamos a infância dos outros, nós vemos que a estratégia da linguagem tem uma multiplicidade, é rizomática, tem uma multiplicidade de caminhos. Mas um aspecto curioso para a aprendizagem da língua, desta aprendizagem afetiva da língua, não apenas uma aprendizagem escolar, uma aprendizagem afetiva da língua, são as canções de embalar, as canções de ninar. E nós deveríamos valorizar mais as cantigas de ninar, de embalar, pois elas representam, à sua maneira, a primeira visão do mundo que nós escutamos, a primeira filosofia da existência com a qual contactam aqueles que acabam de chegar à vida. As canções de embalar são uma forma de acompanhar as crianças no sono, garantindo-lhes uma vizinhança física e afetiva, transmitindo a confiança de que ela carece e que se resume a isto: saber que não será abandonada. Enquanto a criança escuta as palavras da cantiga de embalar, a criança sabe que não está abandonada. E aquelas palavras são a substituição do corpo maternal, são o prolongamento de uma presença. É significativa a expressão portuguesa, cair de sono. Às vezes os miúdos estão a cair de sono. E é interessante como expressão, porque o sono é mesmo isso. É como uma queda. Passamos para outra dimensão. E a pessoa tem de ser ajudada a cair no sono. Tem de haver as preocupações para que o corpo não se magoe em relação às quedas. Cair de sono não deixa de ser um cair. Por isso, para se entregar ao sono, a criança precisa de uma espécie de pacto que assegure que o seu mundo se vai reerguer e que aquilo que ela conhece será reencontrado ao acordar. E quem lhe dá esta confiança são as palavras. É a língua das canções de embalar. A confiança é uma ciência muito sutil que se apreende. É um dom que os outros fortalecem em nós, com a sua responsabilidade, com a forma coerente como estão junto a nós. Nesse processo intervêm precisamente as canções de embalar e fazem-no de um modo sapiente, profundo, eficaz, mesmo quando na aparência parecem cantilenas, tagarelas e ingênuas. Não são. Lembro-me, por exemplo,
de uma cantiga do cancioneiro popular que ouvi a minha mãe cantar aos seus netos e aos seus bisnetos e que provavelmente já lhe tinha servido para embalar os seus filhos. E na versão que ela usava, a estrofe inicial tem estas palavras: ó aves, voai em bando. Eu se calhar canto mal, mas assim faço uma homenagem a todas as mães que nos embalam. Ó aves, voai em bando sobre um menino tão lindo que a mãe nulo está embalando, contentem-no ver dormindo, que a mãe nulo está embalando, contentem-no ver dormindo. Reparem, a mãe não embala apenas com o fito utilitário do que o seu pequeno adormeça. A mãe continua a embalar o filho durante o sono e para lá dele. E o seu contentamento aprova a ação do filho, confirma que há alguma coisa muito importante. Os filhos serem confirmados. Este é o meu filho. Confirma o filho e convoca o mundo, o cosmos, convoca as aves do céu para participarem naquela ação que ela está a realizar. Já em Platão, vejam como a coisa é antiga, se pode ler que quando as mães querem adormecer os filhos irrequietos, embalam-nos sem parar entre os braços e não estão em silêncio, mas cantam, recorrendo ao movimento e à dança. O embalo, a dança, o movimento. E no seu vai-vem de idas e retornos, de distanciação e proximidade, naquela sua repetição cadenciada, o embalo desenha um balanço cósmico, semelhante àquele experimentado na barriga da mãe, e aos que vêm expressos nas cosmogonias e relatos de criação. Estão a ver? Parece uma cena doméstica. Uma mãe que está desesperada a tentar adormecer uma criança. Mas não é só aquilo. Não é só aquilo. É um ato cósmico. É a palavra a servir para transformar. É a palavra a ser mediação de uma cena na qual se espelha toda a arquitetura mais primordial do próprio mundo. Esse balanço das cantigas de embalar é acompanhado por uma forma particular de canto, que possui um efeito hipnótico, semelhante ao das antigas fórmulas de encantamento. É assim, porquê é que nós gostamos da nossa língua? Se calhar não é pelo modo de falar que nós usamos à quarta-feira, à terça-feira, ou no escritório, ou aqui ou ali. Não, nós amamos esta língua, porque esta língua abre em nós sonoridades, perfumes, memórias, embalos, experiências de vida, que faz desta língua verdadeiramente um património indissociável de nós. E mesmo que nós sejamos falantes de outras línguas, esta é a língua mãe. Quer dizer, que é aquela língua que nos embalou, é aquela língua que nos gerou, com a qual criamos uma dimensão de afetividade que se torna o nosso património humano. O nosso património humano. O Zeca Afonso tem um extraordinário álbum de canções que se chama Cantares do Andarilho, publicado em 68, onde ele faz um trabalho muito sério de inspiração no cancioneiro tradicional português, para reinventar a paisagem da música portuguesa contemporânea.
E uma das faixas que ele põe, e eu acho que era obrigatório ele pôr, é Canção de Embalar. E a letra, que é muito bonita, diz assim: dorme, meu menino, estrela d'alva, já a procurei e não a vi. Se ela não vier de madrugada, outra que eu souber será para ti. Outra que eu souber será para ti. Aquele que tem à sua guarda a criança que dorme, transmite-lhe não o naufrágio do presente e dos seus embaraços. Já procurei a estrela, mas não a vi. É uma dificuldade. Ela diz isso à criança. Mas transmite-lhe também a força futurante de uma promessa. Outra que eu souber será para ti. Quando eu souber de outra estrela, é para ti de certeza. É esse o espírito das cantigas de Embalar. E é por isso que nós dizemos: o português é a nossa língua mãe. Não é só porque foi a primeira. É porque veio carregada de toda esta humanidade, de todas estas experiências primordiais que nos fizeram as mulheres e os homens que nós somos. E são inseparáveis da nossa própria biografia. Porque a biografia de uma língua é inseparável da biografia dos seus falantes. Um outro grande criador da língua portuguesa é Eugênio de Andrade. E ele não fala da língua mátria, mas diz que a poesia é a terra da sua mãe. E conta assim, o retalho de uma memória, que se calhar também pode acordar no nosso próprio coração memórias. E são memórias da língua. São memórias da língua portuguesa. E ele diz isto: depois da cozinha arrumada, às vezes a minha mãe sentava-se ao balcão e cantava. Cantava um desses romances de que entendia melhor o ritmo do que as palavras. E não tardava que outras vozes das vizinhanças se misturassem com a sua. E não raramente se lhe juntava o som de um realejo ou de um harmónio. E depois ele conclui: e foram esses ritmos, essas palavras de misterioso significado que me cativaram e passaram aos meus versos. Mas isso só o soube mais tarde, depois de percorrer em livros outros caminhos. Por que é que eu fiz esta espécie de deriva, que não é uma deriva, é o centro da minha fala e assim o creio? É porque a nossa relação com a língua é uma relação afetiva, é uma relação maternal, é uma relação onde tudo aquilo que somos, ao mesmo tempo que aprendemos o mundo, que aprendemos os afetos, que aprendemos os lugares, que nos surpreendemos, que nos encantamos, que nos espantamos, a língua foi surgindo e foi ganhando a sua forma, foi ganhando o seu poder confabulatório. Porque a língua não é só um instrumento. É a vara de uma fada, é o toque do milagre, é alguma coisa que antes não existia e passa a existir. É esse sortilégio comum que as palavras guardam, que as palavras têm. E isso, digamos, devemos à língua mátria. Mas, claro, a língua também é uma pátria. Nós estamos, precisamente este ano, a celebrar os 500 anos de Luís Vaz de Camões. Fiquei muito contente de encontrar aqui a entrada
do Centro Cultural Português, uma homenagem ao maior, a um dos maiores portugueses de sempre. Eu queria pensar brevemente convosco no contributo de Camões, porque ele não nos deu apenas os livros, o poema. Se quisermos ser precisos, Camões deixou-nos em herança a língua. E deixou-nos em herança também a poesia, que antes dele se escrevia de uma maneira e depois dele se passou a escrever de outra. Se à distância destes 500 anos nós continuamos a evocar coletivamente o seu nome, não é porque ele nos ofereceu o mais extraordinário mapa mental do Portugal do seu tempo, mas porque nos iniciou como povo numa navegação tão ou mais grandiosa do que aquelas que as nossas naus faziam em direção à Índia. Ele iniciou-nos numa navegação ainda mais poderosa, ainda mais monumental. Porque a língua é um guia náutico perpétuo. A língua é um tratado de marinhagem para a experiência oceânica que fazemos da vida. A língua é uma cosmografia da alma, é um decifrador daquilo que está dentro da pessoa humana. Isso explica, por exemplo, que os Lusíadas sejam ao mesmo tempo um livro que nos leva pelo mar até a Índia, mas que nos conduz por terra ainda mais longe, conduz-nos a nós próprios, conduz-nos com uma lucidez veemente a representações que nos definem como indivíduos e como nação. Faz-nos aportar, e esse é o prodígio de Camões, é o prodígio da língua de Camões. Faz-nos aportar àquela consciência última de nós mesmos, ao quinhão daquelas perguntas fundamentais de cujo confronto um ser humano sobre a Terra não se pode isentar. Se é verdade, como escreveu o filósofo contemporâneo Wittgenstein, que os limites da nossa linguagem são os limites do nosso mundo, Camões tirou os limites a Portugal. Camões desconfinou Portugal. E a quem tivesse dúvidas sobre o papel central da cultura, das artes ou do pensamento na construção de um país, basta recordar isso. Para que é que serve um centro cultural aqui no Luxemburgo? Serve para afastar os limites, para desconfinar, para abrir, é um porto, é um lugar de viagens, é um aeroporto, é um infraporto, é isso. E isso nós encontramos nesta figura que a todos nos representa, que é Luís Vaz de Camões. Gostaria de recordar aqui uma passagem do canto 6º dos Lusíadas, que celebra a chegada da expedição portuguesa à Índia. É um momento dramático, aquele canto 6º. Os marinheiros pendurados na gávea avistam finalmente terra alta pela proa e passam notícia ao piloto, que por sua vez anuncia vibrante a Vasco da Gama. O objetivo da missão parece cumprido. Chegaram à Índia, já se vê que está ali. Mas o canto 6º tem uma composição exigente, uma realização em antítese, à qual temos de prestar atenção. É que à visão do sonho não se chega sem passar por uma crise, que de repente chega pela terrível tempestade que vai complexificar sem fim a chegada dos portugueses à Índia. Não há itinerário histórico, itinerário cultural sem crises. De maneira
digamos, os livros também servem para pôr perguntas que nos põem em crise, que nos fazem fazer caminhos de maior profundidade. As línguas também servem para isso, e nos Lusíadas nós vemos isso perfeitamente. Isso bem-nos dito em toda a grande literatura. Mas a observação que Camões faz da tempestade, depois ele começa a ver a tempestade a se desenrolar. E é interessante a fineza deste gênio que é Camões. E gostaria, à sua visão, de buscar um detalhe, uma palavra, para a reflexão que proponho, a palavra raiz. Porque na estância 79, falando dos efeitos devastadores do vento, o poeta diz: quantas árvores velhas arrancaram do vento bravo as fúrias indignadas, as forçosas raízes não cuidaram que nunca para o céu fossem viradas. A leitura da imagem é imediata, penso. As velhas árvores, com o vento, viraram-se ao contrário, arrancadas com violência do próprio solo, e agora expostas dramaticamente ao ar com as suas raízes. A tempestade descrita por Camões recorda-nos a vulnerabilidade com a qual nós temos sempre de fazer conta. As raízes que julgamos inabaláveis também são frágeis. Também têm turbulência na máquina do mundo. Não há super-homens, não há super-países e não há super-línguas. Isto também nos ensina Camões. E por isso mesmo, com humildade e convicção, nós somos chamados a perseverar nas nossas forças e a tratar com sabedoria das nossas feridas, pois essa é a condição de tudo o que está sobre este mundo. Por isso, a língua é pátria, porque nos consegue levar até ver o nosso sonho, mas ao mesmo tempo também é pátria, porque nos ensina a humildade de que os caminhos se concretizam através de uma vulnerabilidade que nós precisamos cuidar. E nesse sentido, a língua portuguesa também tem de ser cuidada, também tem de ser protegida, porque é um bem muito vulnerável. É um bem cujas raízes, de um momento para o outro, podem sair da terra e ficar expostas à desolação do ar. O amor à nossa língua leva-nos a viver o seu cuidado como uma tarefa comum. Isso vemos na palavra comunidade, comunitas, uma palavra que associa dois termos, cum e munus, explicando que numa comunidade as pessoas não estão unidas por uma razão qualquer, estão unidas por um munus, isto é, por um dever, por uma tarefa partilhada. E esse é também o dever da gratidão e do cuidado pela língua portuguesa. E queria falar da língua como frátria. E queria fazê-lo neste contexto em que estamos. Centro Cultural Português do Luxemburgo, nós na condição de imigrantes. Nós, como diáspora desta língua que é o português. Ora, a diáspora não é apenas uma condição existencial ou um conjunto de histórias individuais que assim permanecem. Cada um de nós tem a sua história para estar hoje aqui, neste lugar. A diáspora
é também uma condição cultural que tem de ser reconhecida como tal. Ela produz-se no tempo como resultado criativo, mesmo se difícil, entre duas perguntas. De onde vens e onde estás agora? De onde vens e onde estás agora? Esta é naturalmente uma polaridade de tensão com os seus custos existenciais, porque não há migração sem dor, o corte geográfico, a dor da distância, o processo de adaptação, a reconstrução de si, mas também um processo de descoberta de vitalidade, de competências, de um potencial de transformação trazido pelo contacto com novos contextos. Lembro alguns poemas de Fernando Lemos, um extraordinário poeta e artista plástico, que viveu muitos anos a experiência da imigração, no caso no Brasil. E em dois dos seus poemas, para explicar a sua condição, ele dizia: ainda hoje, quando deixo aqui qualquer avenida, para mim o fim tem de ser um cais. Ou então, sítios há onde me sinto como se lá fosse dar um recado, e minto. A condição que o imigrante testemunha é a do habitar entre cá e lá, nem completamente cá, nem completamente lá. Num imaginário que carrega consigo a impossibilidade de ser uma coisa só, quer se trate do mesmo, quer se trate do outro. Por isso, o imigrante não vai lá apenas dar um recado. Quer dizer, vocês não vieram ao Luxemburgo dar um recado. E às vezes a gente diz que dar um recado, mas sabemos, como dizia o Fernando Lemos, que mentimos. É outra coisa. A diáspora inaugura efetivos espaços de negociação entre as culturas, iluminando de outras formas aquilo que pareciam, de forma simplista, processos rápidos de deslocação ou de assimilação. Não são. Digamos, os processos de assimilação ou de adaptação não são rápidos. Têm fases mais rápidas, fases mais lentas, mas não são rápidos. Como escreve ainda Fernando Lemos, diálogo é tudo o que nasce sempre maior que o lugar onde nasceu. O diálogo é sempre uma coisa maior. Entrar na problemática da diáspora representa essa experiência maior, que muitas vezes vem colocar em crise as visões unitárias e as supostas cartografias homogéneas, para mostrar que, por muito que contrarie a tendência dos nacionalismos apressados, que hoje sopram em muitas partes do mundo, a identidade é coral e polifónica. O português é uma entidade coral. É necessariamente híbrida. O português é necessariamente híbrido. É mestiço. É urdido a partir da integração, da ideia da integração, de uma coisa que se junta, de um falante que se une, da pluralidade e do reconhecimento respeitoso da singularidade e da diferença, colocando o acento precisamente nas redes de relação e interação entre os sujeitos. A diáspora traz um contributo essencial. Mostra que a identidade de uma língua não é simplesmente uma ontologia pré-determinada. Digamos, ele não diz o português, como se o português tivesse uma existência em si mesmo consumada, acabada, perfeita, e que fosse completamente anterior àquilo que é cada falante. Mas o português
é uma identidade na história, num processo de transformação, de atualização, de reconfiguração. E a diáspora visibiliza isso, torna isso audível, mostra como a identidade não consiste nem numa repetição das origens. Nós não somos portugueses ou falamos português porque repetimos a nossa origem, nem na aderência aos modelos dos países onde nós chegamos. A identidade inclui todas as experiências de deslocação e fronteira e é construir uma nova síntese. Por isso, na diáspora, o português enriquece muito. Torna-se capaz de novas sínteses. E aqui eu penso que é preciso dar confiança, porque pensamos, fora de Portugal, é impossível que nasçam escritores da língua portuguesa, escritores com força, ou é impossível que nasçam poetas, que nasçam cultores, porque depois, quando estamos muitos anos a viver num país, a nossa língua começa a mancar, começa a falhar, misturamos léxicos, o acento às vezes altera-se, há uma música que vai entrando sem que o nosso ouvido a capte imediatamente, digamos. Mas essa, do meu ponto de vista, isso que aparentemente é uma fragilidade, é um grande contributo à língua portuguesa. É um grande contributo à língua portuguesa. E isso, digamos, o facto de sermos uma comunidade de falantes do português e não apenas sermos os 10 milhões do retângulo a falar esta língua, mas termos os países da comunidade lusófona, mostra-nos bem como a riqueza do português é também esta pluralidade, esta polifonia. E muitas vezes aquilo que parece ser uma fragilidade pode ser um recurso, pode ser uma força poética que se encontra. Porque assim, o português já teve há muitos séculos um contato com a literatura francesa, ou já teve um contato antigo com a literatura italiana, que nós agora falamos francófonos ou italianistas do português, e que de vez em quando essa proximidade se reflita. Isso, digamos, é alguma coisa que mostra também a história do português. Nós representamos também o itinerário longo de séculos que a nossa língua realizou para poder ser aquilo que ela é. Por isso, construir novas sínteses com confiança. Os imigrantes recordam de uma forma bem concreta que a identidade de uma língua é objeto de uma negociação que se desenvolve no tempo. A esse propósito, Paul Ricoeur, um dos filósofos contemporâneos que pensou mais profundamente o tema da identidade, escreveu: a identidade profunda, aquela que corresponde à pergunta quem sou, descobre-se inesperadamente de uma incrível fragilidade. Quando eu pergunto quem sou, descubro uma incrível fragilidade. E porquê? Por diversas razões, dizem. O primeiro motivo de fragilidade é devido à dificuldade de estabilizar a própria consistência e coerência no tempo. Como conseguir manter-se sempre idênticos quando situações, experiências, ações, sofrimentos alteram-se continuamente. A língua é fluida, porque
Nós, quando choramos, temos uma maneira, temos um português, quando rimos, temos outro. Quando estamos felizes, quando estamos tristes, quando... o português acompanha esta, digamos, esta fluência, estas travessias da vida. E o segundo motivo de fragilidade, procuramos ser sempre idênticos a nós mesmos, sem nenhuma forma de distância. A ilusão do fechamento em si mesmo revela bem um sonho impossível. Quer dizer, a língua não se pode fechar dentro dela. Tem de se abrir, tem de se abrir. Terceiro motivo de fragilidade, a convicção de que a base da própria identidade coletiva e talvez pessoal seja a violência. São poucos os Estados ou culturas a não estarem ligadas à ideia de uma violência fundadora. Então, nós transportamos essa memória também, digamos, de um passado histórico que não é isento de violência. E a língua, muitas vezes, é uma forma de domínio, é um modo de calar os outros, e não uma forma de dar-lhes voz. Portugal precisa fomentar um interesse de natureza diversa, pela sua língua e pela sua diáspora. E isso passa por valorizar não apenas aquilo que elas mantêm de contiguidade e reflexo em relação ao território de origem e ao seu património simbólico estabelecido, mas para valorizar também os novos fluxos, as combinações complexas e imprevisíveis, trazidas pelos novos contextos, as práticas de hibridismo e de inovação. Eu lembro-me, por exemplo, de ter visitado há uns anos atrás o Clube Madeirense de New Bedford, nos Estados Unidos, e de ter conversado com um homem da minha idade, um luso-descendente da terceira geração. Ele falava um português que a gente diz arranhado. Mas era interessante as coisas que ele dizia e como dizia. Nunca tinha estado na Madeira, era a terra dos seus avós. Mas tinha uma camisola com o emblema da Madeira e falou longamente das festividades tradicionais que se celebravam ali. E no final nós brindamos com vinho Madeira. Foi um encontro para mim comovente e impressivo. Falar com este homem, ou ver em seguida em Fall River, em tamanho natural, uma réplica das portas da cidade de Ponta Delgada. Mas a ideia de diáspora, ao ver aqui o nosso Camões à entrada, mas a ideia de diáspora obriga-nos a ir mais longe e olhar para os imigrantes não apenas como embaixadores da cultura portuguesa, mas como co-protagonistas e co-criadores culturais. Co-protagonistas e co-criadores culturais, que nos revelam de Portugal aquilo que nós de Portugal ainda não conhecemos. O que vocês têm a dizer sobre Portugal é uma coisa que Portugal ainda não sabe de si. Que a língua portuguesa ainda não sabe de si. Isso é um tesouro extraordinário. É um tesouro extraordinário. É importante reconhecer a persistência de traços vernaculares de uma história, de um imaginário, de uma tradição comum. Contudo, é necessário introduzir antenas capazes de captar o que já é diferente, o que é dialetal. Porque a gente pensa, os dialetos são aqueles que se praticam nas nossas aldeias, no interior. Não. No Luxemburgo, criam-se novos dialetos, novas formas de... É interessante que na casa do Cardeal, um dos funcionários é um rapaz brasileiro. E eu ouvi falar português,
saudou-me simpaticamente em português, mas eu fiquei indeciso. Porque, por um lado, pensei, ele é brasileiro. E depois pensei, não, ele não é brasileiro. Porque ele, com o facto de estar aqui, criou um dialeto diferente, que é, ele é um baiano a falar português, mas ao mesmo tempo é um baiano que fala português já com a música do português de Portugal. Quer dizer, a língua é um bicho transformante. Vive estas transformações, que são transformações dialetais. E isto é o património da nossa língua. São as histórias da nossa língua. Quer dizer, nós estamos a criar espaços e possibilidades, estamos a viver transfronteiriçamente, inovadoramente, a própria língua. E nesse sentido, nós temos de escutar melhor a diáspora, se quisermos compreender aquilo que Portugal é. E aqui ainda há muito preconceito a vencer. Porque se não se tem dúvidas em relação ao contributo económico do investimento dos imigrantes, ainda há um certo enviesamento em relação ao reconhecimento do seu papel cultural, e nomeadamente em relação à língua. Basta ver como se associa com muita frequência o imigrante com um Portugal saudosista, desestruturado e kitsch, ignorando o contributo de novas formas de expressão, o alargamento de horizontes, a riqueza que representa o cruzamento de referências. O que vocês estão a viver é uma aventura cultural. É também a aventura, é a vossa aventura pessoal, mas é a aventura também da língua portuguesa. De facto, os imigrantes não são apenas connacionais, no sentido da partilha da cultura dominante. Eles são também transnacionais, uma vez que desenvolvem contactos e uma situação existencial que lhes permite participar em duas ou mais sociedades simultaneamente. E aí maturam relações familiares, económicas, organizativas, sociais, que ultrapassam os confins e reconfiguram o ponto de origem. Por isso é tão importante criar outra mentalidade e relançar as diásporas como redes de reciprocidade generativa, como grandes entrepostos da língua, como grandes laboratórios criativos da língua portuguesa, em vez de veículos estáticos de sentido único. Nesse sentido, eu digo que é oportuno reconhecer que o português é uma pátria, é uma mátria e é uma frátria. Muito obrigado.